Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez para juntos louvarmos, bendizemos e glorificarmos o seu santo nome. Ainda que separados pelo Senhor mesmo, da nossa comunhão no dia do Senhor, na casa de oração, no salão de culto, onde estamos acostumados a nos reunir aqui em Cidade de Dutra, mas nos nossos lares, com os nossos familiares ou a sós com Deus, podemos juntos nos ligarmos nesta mesma hora, num só coração, num só espírito, para buscarmos ao Senhor, ouvirmos a sua voz por meio da sua palavra e cantarmos louvores também ao seu santo nome. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 125. Nós temos lido a todo início de cada culto que prestamos ao Senhor, de cada devocional, lido um salmo e hoje chegamos ao Salmo 125. Abra sua Bíblia comigo, apesar de ser projetado aí, é bom que você acompanhe. O Salmo 125 diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém, assim estão os montes ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar nesse instante. Pai santo e querido, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome por esta bela oportunidade, Deus, que temos de neste dia do Senhor nos reunimos, mesmo à distância, para juntos lermos a tua palavra, ouvirmos a tua voz, neste momento, Deus, aonde nós glorificamos e bendizemos o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por este dia, este belo dia que o Senhor fez para o louvor da tua glória, em especial por ser o dia do Senhor, o dia aonde nós reservamos o nosso tempo, voltamos a nossa atenção e coração para juntos louvarmos e bendizermos o teu nome. Fala conosco, Deus, por meio da tua palavra, dos louvores e das orações. Derrama graça sobre nós e sobre o teu povo, Deus, que se encontram em casa, separados temporariamente aqui da casa do Senhor, em meio a essa luta que enfrentamos. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos cantar, louvar e bendizer o nome do Senhor, dizendo que Ele é o Alfa e o Ômega. Louvemos e bendizemos ao Senhor, cantando a Ele nesta hora.
de cantarmos louvor ao Senhor, vamos agora ouvir a mensagem da sua palavra, registrada na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Eu gostaria de ler com os irmãos do verso 10 até o verso 13. Carta de Paulo a Filipenses, no capítulo 4, do verso 10 até o verso 13. Acompanhe comigo o texto da palavra que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Fala conosco, Deus, por meio da Tua palavra, que o Senhor possa trazer ensinamento, exortação e esperança às nossas vidas, sobretudo. Derrama da Tua graça, Pai, sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma frase bem conhecida, né? Bem famosa. É um tanto comum vermos estampada nos mais variados lugares, né? Em muitas postagens. Muitos são aqueles que proferem e que falam, né, e que acreditam nesta máxima, falando quase que como palavras mágicas, né? De um modo positivo, sobretudo esperando que coisas boas aconteçam, né, na sua vida. E aí ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. A grande questão é: será que nós, quando dizemos tudo posso naquele que me fortalece, a gente tem em mente que o que Paulo estava querendo dizer é: tudo posso naquele que me fortalece, por isso aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se houver uma palavra-chave para ligar e resumir o que Paulo estava querendo dizer, tudo posso naquele que me fortalece, é exatamente a expressão aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Muito bem, irmãos, estamos diante da igreja de Filipos, igreja a qual Paulo escreve essa carta, por isso ela recebe o nome de Filipenses. E Paulo estava preso quando escreveu essa carta aos Filipenses em Roma. Sabendo da prisão de Paulo e das dificuldades às quais Paulo enfrentava, a igreja de Filipe era uma das igrejas mantenedoras de Paulo. Era uma das igrejas que, juntando-se, enviavam recursos, mantimentos ao apóstolo Paulo para a sua sobrevivência. Bem, é sabido que o apóstolo Paulo também fazia tendas nas horas vagas, né, para complementar a sua renda, digamos assim. Mas, de um modo geral, Paulo, de fato, recebia do próprio Deus, por meio da igreja, o seu sustento. E diz o texto, no verso 10, então, segundo o agradecimento de Paulo, que a igreja de Filipos havia se juntado para enviar mantimentos, para enviar donativos, né? Sustento, visando a manutenção do apóstolo Paulo. E o que nós temos aqui, irmãos, no verso 10, é a alegria contagiante do apóstolo Paulo ao receber este mantimento, ao receber esta oferta. O texto diz que ele se alegrou sobremaneira. Trata-se de fato de uma alegria intensa, de uma alegria profunda, radiante. E Paulo deixa claro, né, que essa alegria é no Senhor. Isso é muito bom de se enfatizar, irmãos. É muito comum, às vezes, algumas pessoas chegarem para mim, enquanto pastor, isso acontece certamente com outros pastores, e dizer o quanto deve ser difícil ou desafiadora a vida de depender da igreja. Depender, e certamente quando as pessoas falam isso, falam depender das ofertas da igreja ou dos dízimos dos irmãos.
E ele deve estar pensando que no dia que o irmão deixar de dizimar, né, ou no dia que o irmão deixar de dar a oferta, o pastor supostamente não teria o sustento. E alguns concluem dizendo, porque você depende totalmente de Deus, né? E eu sempre fico a pensar, quem não depende de Deus, né, irmãos? O modo pelo qual os pastores, os missionários, os obreiros são sustentados é apenas um modo diferente pelo qual Deus decidiu utilizar, neste caso, a igreja, para sustentar o obreiro. É a única diferença, irmãos, pois o sustento vem do Senhor. A provisão vem de Deus. Não importa qual seja a profissão ou o ofício qual Deus se utilize para lhe dar o sustento, mas esse sustento vem do Senhor. A alegria que Paulo está demonstrando sentir aqui por receber este mantimento, este cuidado, né, a palavra que ele utiliza, é uma alegria que vem do Senhor, é uma alegria que vem de Deus. Logo, irmãos, o que Paulo está deixando bem claro aqui nas entrelinhas é que ele entende e compreende que esse sustento foi o próprio Deus quem enviou. A igreja de Filipe é apenas um instrumento, um vaso, para que isso pudesse acontecer. Diz o texto então que ele se alegrou sobremaneira, porque uma vez mais renovaste o vosso cuidado em meu favor, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que Paulo está deixando claro aqui, ainda no verso 10, é que essa igreja era uma igreja que era parceira de Paulo nesse cuidado, já tinha feito outras vezes, mas que nas últimas semanas ou nos últimos dias não havia feito, não havia renovado por falta de oportunidade, né? Diferente dos nossos dias, com toda a facilidade de transporte, de transferência bancária, de correios, de entregas, de mobilidade, esse era um período difícil, né? Para que a ajuda chegasse de uma cidade para outra ou de um canto ao outro. Então, os irmãos, de fato, tinham esse desejo, mas faltava a oportunidade de ajudar a Paulo até que essa ajuda, este auxílio chegou. Então, Paulo aqui demonstra a sua tremenda alegria, o seu tremendo contentamento por ter recebido aquela oferta. Estudando esse texto e lendo alguns comentaristas, eu achei bem interessante a alusão que um dos comentaristas, William Hendrickson, fez acerca do verso 11. Ele diz que o verso 11 é basicamente uma explicação do apóstolo Paulo sobre a sua felicidade, qual era a base da sua alegria. Porque Paulo talvez não quisesse, por meio da sua alegria, deixar clara a sua fraqueza pela falta, pela escassez, pela pobreza e pela fome. A ideia aqui de Paulo nos versos seguintes é deixar claro que a sua alegria, o seu contentamento não está apenas no fato do mantimento ter chegado. Porque, afinal de contas, como diz ele, não é por causa da pobreza que ele está alegre. Veja o verso 11. Digo isto, não por causa da pobreza. Isto o quê? Alegrei-me sobremaneira. Alegrei-me sobremaneira, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A alegria e o contentamento do apóstolo Paulo aqui, irmãos, é explicitada pela sua certeza de que esse sustento e esse cuidado vem de Deus e que se não viesse dessa forma, ele estaria pronto para enfrentar a situação. Com ou sem a ajuda, com ou sem o auxílio, com ou sem o alimento, na humilhação ou na honra, na abundância ou na escassez, na riqueza ou na pobreza. É exatamente o que ele continua dizendo no verso 12. Eu tanto sei ser humilhado, como sei ser exaltado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí sim, tudo posso naquele que me fortalece. Diante disso, irmãos, o que nós temos aqui é uma bela declaração do apóstolo Paulo da sua confiança e do seu contentamento em Deus. O apóstolo Paulo deixa claro, portanto, que ele aprendeu a viver contente
em toda e qualquer situação. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós podemos com firmeza e com segurança dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? O texto que nos é apresentado aqui mostra que esse verbo do aprender a viver contente, né, do aprendi a viver contente, esse aprender tem uma certa relação com algo que é misterioso, com algo que está em oculto, como se fosse um segredo. Alguns tradutores preferem olhar para esse texto como se fosse Paulo dizendo: eu aprendi o segredo do contentamento. Eu aprendi o mistério por trás do contentamento. E por isso, vivo contente em toda e qualquer situação. Agora aqui é bom enfatizar o que o apóstolo Paulo está querendo dizer por contentamento. O que significa, né? O que simboliza ser contente, estar contente. É triste porque no português, né? Na nossa língua mãe aqui, o contentamento tem a ideia de alguém contente, de alguém feliz, de alguém alegre com um sorriso no rosto, né? Mas não é bem isso que a ideia de contentamento traz em seu bojo educacional para nós, doutrinário. A doutrina do contentamento, irmãos, tem uma relação direta com a nossa confiança e satisfação em Deus. Contentamento, portanto, tem uma relação direta com a nossa confiança e a nossa satisfação em Deus. É a ideia de que em Cristo nós temos todas as coisas e não precisamos de mais nada. Em Cristo nós podemos estar plenamente satisfeitos e certos de que estamos no lugar, no momento e na situação a qual Deus determinou para nós. O salmista Davi diz que todos os nossos dias, irmãos, foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Tudo, absolutamente tudo que acontece em nossas vidas tem a mão direta do próprio Deus. É a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor agindo em nós e em nossas vidas. Ele continua, irmãos, com o controle total do universo, regendo tudo e todos, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa família, da sua vida. Ele continua em seu trono, governando a tudo e a todos. E o que é o contentamento? É descansar nesta verdade, na certeza de que tudo, absolutamente tudo que acontece em nossas vidas é obra da ação de Deus. Seria servir a um Deus muito fraco, irmãos, e muito limitado, olhar apenas para as coisas boas, as bênçãos e vitórias em nossas vidas e entender que isso vem de Deus. Não entendendo que também as doenças, os males, as dificuldades, as tribulações, a escassez, a fome e a humilhação também vêm dele. É exatamente isso que Paulo diz no verso 12. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Quem diz que crente não passa fome? Quem diz que crente não é humilhado? Quem diz que crente não vive na escassez? Todas essas coisas, irmãos, são resultados e frutos do pecado em nossas vidas. Não só pecado cometido por nós mesmos, mas por todo o mundo. E nós colhemos as consequências diretas disso. Muitos têm perguntado e questionado dentro dessa relação entre o coronavírus e a ação e a vontade e a soberania de Deus. E eu tenho dito, sem medo nenhum de errar, com a Bíblia nas mãos, de que isso que nós estamos passando a nível mundial não é outra coisa senão a mão de Deus pesando sobre nós, irmãos. Fazendo-nos refletir e pensar acerca dos nossos atos, da nossa vida. Sim, isso é um dos sinais dos tempos.
é um alerta de Cristo para nos prepararmos para a sua vinda. Não que ela será hoje, amanhã, daqui a uma semana ou daqui a anos, não sabemos. Mas com certeza é um alerta, é uma disciplina, é a manifestação da vontade de Deus por meio da sua ira, sim, sobre a humanidade. E mesmo em tempos difíceis como os que estamos vivendo, nós precisamos descansar no Senhor. E vivermos com satisfação e contentamento nele, sabendo e entendendo que ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado do seu povo. Por isso, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É muito fácil, tranquilo e prazeroso dizer tudo posso naquele que me fortalece quando estamos diante de um desafio e queremos a vitória. É muito tranquilo e satisfatório dizer tudo posso naquele que me fortalece quando estamos diante de uma grande conquista, bênção. É muito tranquilo dizer tudo posso naquele que me fortalece quando desejamos que o sorriso venha no rosto, né? E a nossa felicidade seja contemplada. Mas nós precisamos também, irmãos, dizer tudo posso naquele que me fortalece quando as dificuldades batem à nossa porta. Quando a escassez, a fome, a humilhação chega até nós. Precisamos com a mesma serenidade e convicção declarar tudo posso naquele que me fortalece em meio a esta pandemia que nós vivemos. As incertezas, todas elas que nos cercam. Esta doença, irmãos, esta pandemia, né, mundial veio para trazer insegurança, medo e temor a todas as áreas das nossas vidas, né? Em todas as áreas das nossas vidas temos sido tentados a desconfiar da graça, do cuidado e da bondade do Senhor. Na nossa saúde física, na nossa saúde mental, espiritual, nossa saúde financeira, na nossa saúde familiar, econômica, todas as áreas estão sendo minadas. Sabe uma boa declaração para dizermos, irmãos, em meio a este caos? Tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus não podemos apenas vencer, mas também podemos perder. Em Deus não podemos apenas triunfar, mas também podemos fracassar. Em Deus não podemos apenas ser honrados, e podemos, mas também podemos ser humilhados, entendendo que tudo isso é fruto da sua boa vontade para nós. Não é fácil entender, muito menos compreender e praticar isto. Mas essa é a revelação de Deus para nós, da sua vontade que é sempre boa, agradável e perfeita. Por isso, nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Sozinho não é possível, irmãos. Sozinho não conseguimos. Sozinho, certamente nós fracassaremos, perderemos. Viveremos em um tempo de medo, de angústia e de pavor, diante das incertezas do futuro. Mas com Cristo, nós podemos todas as coisas. Com Cristo nós podemos todas as coisas. É por isso, irmãos, que o que nós mais precisamos deste momento não é de uma cura para o coronavírus. Não é de uma vacina contra o Covid-19. O que nós mais precisamos não é de uma solução heróica, econômica, para a recessão que estamos prestes a vivenciar no mundo, no Brasil. O que nós mais precisamos é do Senhor Jesus. Pois Ele tem o controle de tudo e de todos. Se as bênçãos vierem, se as vitórias e livramentos vierem, nós estaremos preparados, pois podemos tudo naquele que nos fortalece. Mas se as lutas vierem, as tribulações baterem à nossa porta e o sofrimento chegar até nós, nós também podemos tudo naquele que nos fortalece. Essa força vem do Senhor. Essa força
vem daquele que nos salvou pelo seu poderoso sangue, nos tornando capazes de vivermos contentes em toda e qualquer situação. A minha oração é que Deus derrame graça sobre você, para que você consiga colocar isso em prática. Eu tenho dito que existem algumas passagens que são difíceis de entender, mas fáceis de praticar, enquanto outras são extremamente fáceis de compreender, teologicamente falando, como esta, mas é extremamente difícil de colocar em prática. E o único modo de fazermos isso, irmãos, é estando aos pés da cruz, colocando a nossa vida diante do Senhor, exercitando as nossas devocionais com Deus, por meio destes exercícios que promovem a nossa piedade com o Senhor. Que Deus derrame graça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, nesse tempo que nós estamos aqui separados. Que você possa viver esta paz e este contentamento que vem do Senhor e do Senhor somente. Há uma antiga canção que diz: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, mas essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo, eu sirvo, eu louvo ao meu Senhor. Vamos cantar nesta hora esta bela canção e, em espírito de oração, coloque a sua vida diante do Senhor, pedindo que Ele lhe fortaleça, lhe capacite e lhe dê graça de colocar isso que acabamos de ouvir em prática para a sua glória mesmo. Cantemos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta hora, pedir Ele que derrame da sua graça sobre nós, encerrando esse exercício devocional. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Deus, porque é possível vivermos essa paz que vem de Ti e de Ti somente,
e esta alegria que vem do Senhor mesmo, independente, Deus, das circunstâncias. Que nós, Deus, possamos olhar menos para as circunstâncias, para os problemas, para os medos, para as incertezas. E que possamos olhar mais para o Senhor. Que possamos, Deus, como acabamos de cantar, não nos guiarmos, Deus, por aquilo que nós vemos. Porque a fé é exatamente a certeza das coisas que não se esperam e não se veem. E a nossa fé, Deus, está depositada no Senhor, a nossa confiança está em Ti, na certeza de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Derrama da Tua graça, Pai, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que estão assistindo nas suas casas agora. Que a Tua bênção esteja sobre cada um deles. Protege o Teu povo, Deus, deste vírus. Protege os Teus servos, sobretudo aqui da Igreja Presbiteriana em Cidade de Dutra. Tantos irmãos nossos, Deus, idosos que se encontram nesse grupo de risco. Que a Tua boa mão e bênção esteja sobre a vida de cada um deles, Pai, nesta hora. Ó Deus, muito obrigado por mais um momento neste dia do Senhor que tivemos para juntos louvarmos, bendizermos e adorarmos o Teu santo nome, Deus. Derrama da Tua graça, Pai, nesta semana sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Ó Deus, que o Senhor possa amenizar a saudade que estamos uns dos outros, da comunhão com os irmãos, com os amigos e familiares, Deus. E entra com Tua providência, Deus, sobre cada um de nós. Agora despede-nos com Tua bênção e paz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, derrame graça sobre você. Não esqueça de curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no nosso canal, para que outras pessoas também vejam e sejam abençoadas pelo Senhor, por meio das mensagens, louvores e do exercício que aqui fazemos. Que Deus derrame graça sobre você e te dê uma boa semana.